Continuando a nossa trajetória pela política e o contexto histórico da época de Jesus, dentre esse quadro messiânico e pluricultural, diferentes grupos rivalizavam pelo poder e pela influência sobre o povo judeu. Destes, pelo menos 3 ocupavam as cadeiras do Sinédrio que eu acabei de mencionar. Seriam eles os saduceus, o maior partido formado pela classe sacerdotal, os anciãos, chefes de famílias ricas que eram indicados pelos romanos e, finalmente, os escribas, o partido minoritário formado em sua maior parte pelos fariseus. Os 3 partidos nem sempre estavam de acordo entre si, mas acabavam fazendo alianças por motivos políticos e interesse comum entre eles. Os 2 primeiros partidos, formados pelos saduceus e anciãos, tinham maiores pontos de afinidade. Já o partido dos fariseus representava a oposição. De acordo com Flávio Josefo, havia cerca de 6.000 fariseus apenas em todo o território, mas o número de simpatizantes do farisaísmo era elevado se comparado aos demais partidos. O segredo de sua influência era o duplo comportamento que os fariseus mantinham. Primeiramente, diante das massas populares, os fariseus demonstravam uma piedade judaica tão elevada, através de orações públicas, guarda do sábado, pagamento integral dos dízimos, etc., que os mais simples lhes consideravam quase que homens consagrados, homens santos de Deus. Por outro lado, eles se opunham à nobreza sacerdotal dos anciãos na área religiosa. Eles constituíam quase uma nova escola de interpretação das Escrituras com um estilo bem legalista e inteiramente inovador. Assim sendo, os fariseus eram irrepreensíveis aos olhos do povo, ao passo que os sacerdotes saduceus eram quase totalmente desconhecidos e os anciãos irrelevantes. Agora, considerando que os 3 principais partidos juntos somavam algo em torno de 10.000 a 25.000 partidários, pode-se dizer que 95% de toda a população do território judaico não era filiada diretamente a nenhuma dessas correntes, ou seja, a população era leiga em relação à maioria das discussões políticas e religiosas dessa elite da fé judaica, mas, como acontece até hoje, era ao mesmo tempo atingida pelas decisões e desmandos que vinham dos seus altos cargos. Com o crescimento da população em áreas urbanas e o estabelecimento de certas formas de governo, a expressão ancião do povo, que aparece também no Novo Testamento, não dizia respeito aos idosos da nação, mas apenas a uma elite assim designada para orientar e legislar sobre o povo comum. No tempo de Cristo, os anciãos do povo eram aqueles chefes de família de origem rica e pura que poderiam ser elegíveis para atuar no Sinédrio. Os romanos escolhiam dentre esses anciãos aqueles que deveriam servir de líderes sobre o povo judeu ao lado dos sacerdotes e dos fariseus. A ideia é que os anciãos manteriam o povo calmo e, em contrapartida, Roma faria certa vista grossa acerca de suas próprias fortunas, que estavam atreladas ao recolhimento injusto e corrupto de impostos no país. Tudo não passava, portanto, de um jogo sujo de interesses políticos e particulares que não beneficiavam em nada a população comum. Talvez pouca gente saiba, mas após a morte de Herodes o Grande, a divisão do reino entre seus filhos, aquele que mais destacou foi Herodes Antipas, que ficou com a parte da Galileia onde morava Jesus. Ali, na Galileia, Flávio Josefo afirma ter surgido um grupo de judeus militantes cuja função era apoiar a todo custo a permanência de Herodes no poder e a ampliação do seu controle. Estes simpatizantes e apoiadores eram chamados de herodianos, que, de acordo com os evangelhos, uniram-se aos fariseus para destruir Jesus. Para esses partidários da famigerada família real, o Messias deveria sair da linhagem de Herodes e não da linhagem do rei Davi. Enquanto tudo isto fervilhava em Jerusalém, Judeia e Galileia, uma nova comunidade se formou separada dos grandes centros urbanos. Ela estava especialmente isolada da cidade de Jerusalém. Acredita-se que, por não aceitarem a política incorreta que se fazia no Sinédrio e no templo, esse grupo, formado por ex-levitas, rompeu com suas funções sacerdotais.
Eles provavelmente fundaram uma seita que, para muitos especialistas, seriam os essênios, aqueles que foram viver nos desertos mais ou menos 2 ou 3 séculos antes de Jesus e ficaram lá até por volta do ano 68, enquanto ocorriam as guerras judaicas. Embora alguns pudessem continuar morando nas cidades, a maior parte dos filiados a esta seita dos essênios preferiam o deserto que ficava às margens do Mar Morto. Normalmente acredita-se que estes ex-levitas formavam a comunidade que havia em Qumran, da qual hoje só restam ruínas. Normalmente associa-se a eles a produção, ou pelo menos a preservação, dos famosos manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947. O Novo Testamento, a bem da verdade, não faz qualquer menção deles, dos essênios. Contudo, seus textos permitem ter uma ideia do que eles acreditavam, além, é claro, de lançar em muitos aspectos alguma luz sobre ensinos do próprio Jesus de Nazaré. Os essênios, por exemplo, consideravam o sacerdócio de Jerusalém ilegítimo, uma vez que muitos já não eram mais da família de Zadok. Rejeitavam a validade dos ofícios do templo e entendiam, por estudos de antigas profecias, que o Messias estava para chegar em seu tempo. Alguns dos seus textos, porém, dão a entender que eles aguardavam a vinda não de um, mas de 2 Messias. Por outro lado, porém, as interpretações que eles faziam das profecias de Abacuque, Isaías, Malaquias e Daniel é muito próxima daquela que Jesus e seus discípulos ensinariam posteriormente. É lógico, isto não quer dizer que Jesus fosse um essênio, pois, como eu disse, há divergências grandes entre o movimento cristão e o movimento do deserto. Porém, o fato de ambos os segmentos serem oriundos do judaísmo ajuda a entender as semelhanças que cada um tem e ajuda também a lançar luz um sobre o ensino do outro. Havia também um grupo de judeus na Judeia que eram muito rebeldes e queriam a todo custo expulsar os romanos do seu território. Estou falando dos zelotes, os mais violentos de todos. Como o próprio nome diz, zelote significa alguém que tem zelo, paixão, fervor, embora, é claro, com um tom de fanatismo. Eles eram também conhecidos como sicários ou homens do punhal. Sica era um pequeno punhal romano que eles carregavam para assassinar alguém em meio a uma multidão e, com isto, poderiam se ocultar muito facilmente. Os zelotes eram, enfim, um grupo intensamente patriótico. Eles advogavam que qualquer método de martírio ou de assassinato seria válido na tentativa de livrar os judeus do jugo dos romanos. Em termos religiosos, Joséfo diz que eles se separaram até mesmo dos fariseus por considerá-los muito indulgentes com a presença dos estrangeiros em seu país. E também eram fervorosos na lei judaica. Tanto é que censuraram aqueles judeus que aceitavam pagamento vindo do tributo dado aos romanos e por admitirem chefes mortais ao lado de Deus. O intuito dos zelotes era promover uma reforma radical que envolveria a sociedade e também traria uma revitalização das instituições mais importantes do país, especialmente o Templo de Jerusalém, além de uma manutenção da identidade original dos judeus. Contudo, eles não eram muito bons na arte da guerra, muito menos nas reformas que pretendiam. O seu movimento foi um verdadeiro fracasso, embora ainda insistissem em muitas investidas contra os romanos. Aliás, eu não posso me esquecer de dizer que um dos apóstolos de Jesus, chamado Simão, é reconhecido pela alcunha de O Zelote. Você pode ler isso em Lucas capítulo 6, verso 15 e Atos capítulo 1, verso 13. Mas isso pode ser tanto uma possível associação anterior do apóstolo com o partido dos Zelotes, como também a sua personalidade em relação à lei, ou seja, um apelido. Afinal, Paulo era fariseu e, antes de se unir ao cristianismo, também se descreveu como sendo um zelote religioso. Isso está em Atos 22, verso 3. Agora, mesmo sendo impossível afirmar categoricamente se Simão era um ex-zelote que resolveu seguir a Cristo ou não,
pode-se dizer que o pensamento revolucionário deste grupo estava, sim, muito presente no pensamento dos próprios discípulos de Jesus. Parece que eles esperavam que o seu mestre expulsasse os romanos e estabelecesse o seu reino a Israel naquele tempo. Veja o que está em Atos capítulo 1, verso 6. Aliás, em algumas situações, os discípulos de Cristo mostravam-se violentos e prontos para o combate armado. Mas Jesus, é claro, recusou-se à violência. O reino que Jesus proclamara não era deste mundo. Isso está em São João, capítulo 18, verso 36. Eu quero agora voltar a outro grupo mencionado no Novo Testamento e que já fiz menção deles aqui. Eu estou falando dos publicanos. Eles não constituíam bem um partido político, muito menos religioso. Eram antes uma classe de cidadãos odiados por todo o mundo. Apenas os leprosos e os estrangeiros dominadores eram mais rejeitados do que eles. Os publicanos também eram judeus, mas a abominação dos seus compatriotas se dava pelo fato deles serem a mais baixa classe de funcionários públicos que recolhiam impostos do povo para César. Como se não bastasse, eles eram reconhecidos por sua desonestidade, desvio de fundos e extorsão de pessoas menos favorecidas. Os publicanos cobravam taxas ilegais e, de alguma maneira, Roma não parecia se importar com isso. O que importava para os romanos era o montante mínimo que esperava que se chegasse aos cofres do império. O que o coletor lucrasse além disto era problema dele. Os representantes do império não se meteriam. Afinal, o interesse do próprio coletor era angariar mais e mais fundos a fim de aumentar a sua propina. E isto terminava deixando o sistema seguro para o governo, que tinha o seu montante sempre muito bem garantido. Normalmente, os publicanos não tinham responsabilidade sobre as taxas de propriedade ou declaração de renda dos indivíduos. A sua função era taxar produtos comerciais que entravam e saíam do país, importação e exportação. Embora trabalhassem para o governo de Roma, eles eram contratados. Era uma espécie de funcionário público terceirizado, digamos assim. A expressão publicanos e pecadores, que aparece muitas vezes na Bíblia, você pode encontrar em Lucas, capítulo 15, verso 1, Mateus 21, verso 31, é uma clara evidência do nível de impopularidade que estes cidadãos tinham perante os seus compatriotas. Associar-se a um publicano e pecador sem ser mal visto pelos outros, era muito difícil. Era como se a pessoa se tornasse desonesta. É como se a pessoa também fizesse parte da mesma covardia daqueles aos quais ele estava se associando. Aliás, me lembro de um episódio que ilustra isso. Os rabinos diziam que quem entrasse na casa de um cobrador de impostos estaria imundo, e quem recebesse um em casa também estaria imundo. Os publicanos eram vulgarmente comparados a prostitutas e os romanos aos donos de bordel. Talvez por isto, Jesus disse de maneira muito irônica aos líderes judeus de seu tempo o que está aqui na Bíblia: publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Mateus capítulo 21, verso 31. Dentro do contexto, essas palavras ficam fortes, não é mesmo? As conversões de Zaqueu em Jericó e Levi e Mateus em Cafarnaum certamente assombraram muitas pessoas e escandalizaram os que estavam considerando seguir a mensagem de Cristo. O fato de Jesus associar-se a esse tipo de gente trouxe interrogações a seu respeito e de seu ministério. Afinal, os publicanos, como eu disse, não eram bem-vindos nem na sinagoga, muito menos nas dependências do templo. Poucos deles devem ter tido a chance de ouvir uma pregação de Jesus feita dentro de uma sinagoga. Se fossem, certamente seriam banidos dali. Contudo, é provável que, pela influência de Mateus, que agora se tornara o seu discípulo, muitos outros publicanos também passaram a seguir a Jesus. O fato é que a lista dos marginalizados em sua companhia não parecia pequena. A todos, porém, Cristo ordenava o abandono da desonestidade e da corrupção. O estudo dessa curiosa época de Cristo, seus partidos, seitas, grupos sociais, etc., nos ajuda a ver mais e mais de perto o quanto Jesus era capaz de lidar com diferentes pessoas e transformar vidas. O tempo está acabando e o programa Evidências de hoje fica por aqui. Mas não perca o nosso próximo encontro semana que vem aqui na sua TV Novo Tempo.
Até lá!